E aí, tudo pronto? Vamos mergulhar de cabeça nas normas da corregedoria do TJSP. O nosso objetivo aqui é um só: entender exatamente o que cai na prova para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Sem enrolação, direto ao que interessa. Bom, vamos lá. A pergunta de US$ 1 milhão é, com um monte de regras, o que a Vunesp ou qualquer outra banca realmente vai cobrar? A resposta, gente, está sempre nos detalhes, nos prazos, nas exceções, naquelas pegadinhas. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, focando só no que tem alto valor para aprovação. Para organizar bem as ideias, nossa análise foi dividida em 5 partes essenciais. A gente começa com os prazos das certidões, depois passa para a comunicação por e-mail, desvenda o mistério das cartas precatórias, aponta que é crucial em intimações e audiências e, claro, no final a gente faz aquela revisão relâmpago para nada ser esquecido. Vamos começar por um tema que parece básico, mas derruba muita gente: certidões. O conceito todo mundo sabe, mas a prova quer testar o conhecimento nos detalhes, principalmente nos prazos. É aqui que o jogo é ganho, então atenção total nos números. O ponto de partida é saber diferenciar os prazos. A regra geral para a certidão é de 5 dias corridos. Mas, muito cuidado, se a certidão for para protesto, o prazo encurta, cai para 3 dias. Agora, a maior pegadinha de todas: certidão de objeto e pé, pedida por e-mail, são 5 dias úteis. A banca adora essa palavra. Ah, e se os autos estiverem no arquivo, o prazo só começa a contar quando o processo chega na mão do servidor. Com isso em mente, vamos fixar os números. Primeiro, vamos gravar este número na cabeça: 5 dias. Esse é o prazo geral, o padrão. É a nossa base para entender todo o resto, e o primeiro número a se ter em mente. Simples assim. Em seguida, vem o prazo especial, a exceção, 3 dias. Esse é o tempo para expedir certidões que vão para protesto. Como é um prazo mais curto, é um prato cheio para questões que querem criar confusão com a regra geral. E aqui, a cereja do bolo, o detalhe que vale ouro: 5 dias úteis. É o prazo para certidões de objeto e pé que são pedidas por e-mail institucional. Essa palavrinha, úteis, muda completamente o jogo e é uma armadilha clássica de prova. Beleza, prazos memorizados? Então vamos para o nosso segundo tópico: comunicação por e-mail institucional. É um assunto super atual e cheio de regrinhas específicas que as bancas amam explorar, principalmente trocando os deveres de quem envia com os de quem recebe. Olha que a Vunesp se diverte invertendo os papéis. De um lado, o remetente tem que usar o e-mail institucional pessoal dele, mandar anexo em PDF sem senha e ativar a confirmação de leitura. Do outro lado, o destinatário. Ele tem que confirmar que recebeu, imprimir tudo para juntar no processo e registrar no sistema. As obrigações são bem claras, e confundir isso na prova é dar um ponto de graça para a banca. E aqui tem uma pegadinha que sempre aparece. E se o destinatário não confirmar que recebeu o e-mail? E aí? A norma presume que a mensagem foi recebida no primeiro dia útil seguinte. Não é no segundo, não é depois de 48 horas, é no primeiro. Anota isso. E se o certificado digital falhar? Existe um procedimento que a gente pode chamar de gambiarra oficial. É bem simples. Imprime o documento, assina com a caneta mesmo, escaneia esse papel já assinado e manda como anexo. É um passo a passo de 4 etapas que resolve a vida e garante que o ato seja válido. Chegamos no ponto-chave: cartas precatórias. O mais importante aqui é entender a regra geral para logo depois dominar as exceções, porque no fim das contas são as exceções que garantem os pontos na prova, certo? A regra de ouro é a seguinte: a prioridade é sempre a eficiência. Se um ato do processo, tipo uma oitiva de testemunha, pode ser feito de forma remota, por videoconferência, não tem por que expedir uma carta precatória. A tecnologia existe para simplificar. Mas, como tudo no direito, essa regra tem as suas exceções. E é justamente nelas que a nossa atenção precisa ser redobrada. Vamos ver exatamente quando a carta precatória ainda é o único caminho. São 4 situações de exceção. A precatória é permitida se a outra comarca não consegue marcar audiência remota nos prazos legais. Se for preciso transformar um ato remoto em presencial numa comarca bem distante. Se for necessário um ato presencial como uma intimação pessoal para viabilizar o ato remoto. Ou, por fim, para proteger dados de vítimas e testemunhas. Cada uma dessas exceções pode virar uma questão de prova. Agora a gente entra na reta final do conteúdo, falando de intimações e audiências. Aqui, o foco é total nas proibições, naquilo que é vedado e nas regras de procedimento que, se estiverem na ponta da língua, são pontos garantidos na prova. Presta muita, mas muita atenção nisso aqui. O artigo 132 é direto e reto. É proibido ao servidor dar informações sobre processos por telefone. Não interessa para quem.
A regra é absoluta, não tem exceção. Se isso cair na prova, a resposta é essa: não pode e ponto final. Outro ponto que cai direto. A regra geral é que as audiências gravadas em áudio e vídeo não são transcritas. A gravação por si só já é o registro oficial. A banca vai tentar de todo jeito convencer que a transcrição é obrigatória. Cuidado, que essa é uma armadilha clássica. E um último alerta sobre o tema, direto do artigo 156-A. Dentro do estado de São Paulo, é vedado expedir carta precatória para ouvir alguém em outra comarca. O jeito certo é fazer o agendamento direto na estação passiva do fórum onde a pessoa vai ser ouvida. Simples, direto e, o mais importante, sem precatória. Ok, chegamos na hora da verdade. A revisão final. Vamos passar voando pelos pontos mais importantes, aqueles que precisam estar fresquinhos na memória na hora da prova. Foco total agora. Recapitulando os prazos de certidões de forma bem visual. Regra geral: 5 dias corridos. Para protesto, o prazo mais curto, 3 dias. E a pegadinha que não dá para esquecer: objeto IP por e-mail, 5 dias úteis. Gravou? E aqui, o nosso checklist de ouro. Dar informação por telefone? Jamais. Usar carta precatória? Só naqueles 4 casos de exceção. Oitiva entre comarcas de São Paulo? Agendamento direto, sem precatória. E-mail sem confirmação? Considerado recebido no primeiro dia útil seguinte. Dominar isso é o caminho para aprovação. É sempre bom lembrar: o que separa quem passa de quem fica no quase são os detalhes. Dominar essas pequenas regras, prazos e exceções é o que coloca qualquer candidato na frente. O segredo é revisar sempre e praticar muito com questões. É assim que a vaga vem. E para a gente fechar, fica a reflexão. No mundo dos concursos, a aprovação muitas vezes não está na regra geral, mas no domínio da exceção. É o conhecimento de um detalhe específico que pode ser o ponto decisivo. Foco nos detalhes é foco na aprovação. Bons estudos e até a próxima!